Existe um peixe que os peixes normalmente usam uma diferença de potencial de 10 a 15 volts para navegação. Isso faz pensar que você tem uma diferença de potencial e que você também tem corrente elétrica passando sobre o seu corpo? Sim, temos. Sistema nervoso central tem neurônios, e os neurônios são responsáveis pelos impulsos elétricos no nosso corpo, as correntes elétricas do nosso corpo, tá? Ação, pensar, tudo interligado. Somos uma máquina completa. Nós temos energia passando pelo nosso corpo, nós temos corrente elétrica passando pelo nosso corpo, nós temos trabalho acontecendo, tudo muito incrível dentro do nosso corpo. Nós somos um templo de produção incrível. Mas tem um peixe que produz mais ou menos 600 volts, uma diferença de potencial de 600 volts, e solta uma descarga elétrica, uma corrente elétrica para matar suas presas. Ele solta nele mesmo a corrente elétrica que mata suas presas. E se a gente encostar nele e ele fizer isso, a gente morre, porque é muita corrente elétrica passando pelo nosso corpo dentro da água, que é um meio condutor, a gente morre eletrocutado. E existe na bacia da Amazônia, foi descoberto aqui. E para começar nossa aula, nós vamos falar sobre esse peixe. Brincadeira. Nós vamos falar sobre... Continuar falando sobre corrente elétrica. Nós paramos na parte da quantificar. Vamos quantificar, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Já vimos o sentido da corrente? Vimos. A gente já sabe que a corrente elétrica ela vai sempre do menor polo, do menor potencial para o maior potencial. E se eu quiser quantificar, eu tenho que saber a quantidade de carga que está passando aqui, correto? Qual é a fórmula de carga, galera? Q igual a N vezes E. Qual o valor de E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por que, analítica, eu preciso saber a carga? Porque quem é que está passando aqui? Afinal, se não é um número enorme de elétrons que compõem cargas elétricas. Ó, ok ou não ok? Então, em um segundo, quantas cargas estão passando aqui? Ok? E é isso que eu quero que você me responda. Quantas cargas estão passando em um segundo? E aí você acaba de me passar a corrente elétrica que está fluindo, que está no fluxo dessa seção transversal que eu escolhi. Qual é a unidade Sistema Internacional de Carga? Coulomb. Se eu pegar Coulomb e dividir por segundo, o que eu vou ter? Um novo sistema para a gente, uma nova unidade de medida, né? Que é ampere, que é o nome em homenagem dada a esse físico, engenheiro, I don't know, eu esqueci. Enfim, como eu vou quantificar, Ana? E quem é I? I é a corrente elétrica. Quem é a corrente elétrica? Quantidade de cargas que estão passando aqui no intervalo de tempo. No caso, eu escolhi um segundo. Quantas cargas vai passar aqui em um segundo? Pronto. Se eu tiver a carga do tempo, eu sei a razão da corrente elétrica. Ok? Separei um exercício para vocês em um fio metálico a uma corrente elétrica de modo que no intervalo de tempo de 2 segundos passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, determine. Letra A, quantidade de carga que está atravessando. Cara, eu tenho duas fórmulas para usar. Q igual a N vezes E ou I igual a Q sobre T, que é a fórmula da corrente elétrica. Eu tenho tempo, eu tenho número de elétrons e tenho a carga elementar. É mais fácil usar a fórmula da carga elétrica, que é igual a N vezes E. Eu tenho número de elétrons, eu tenho carga elementar. Então, não vou usar a da corrente elétrica. Poderia usar para achar a carga, mas eu tenho N vezes E, faço a multiplicação em si e botei um lembrete para os meus alunos com dificuldade da base aí, ó. O que eu fiz com a base? Como é que ela achou 1,6 vezes 10 a menos 19? Como é que ela fez? Como é que ela vai achar a resposta? Perdão. De, ó, 8 vezes 10 a menos 1. O que eu fiz com a base com expoente? Coloquei aqui para você. Ok?
Achei uma carga de 0,8 coulomb, ou 8 vezes 10 a menos 1 coulomb. E na letra B? Eu pergunto a intensidade da corrente. Aí eu não vou usar Q, Q igual a M vezes E. Eu já tenho Q. Agora eu vou dividir o Q que eu tenho, que eu achei 0,8, pelo tempo que ele me deu, 2 segundos. Então, em 2 segundos, eu tenho o quê? 0,8 de carga passando, que me dá uma intensidade da corrente de 0,4 ampere. Ok. Quais são os tipos de corrente que existe? Bom, tu deve estar com o celular na mão, né? E o celular tá te gerando energia, o tempo corrente elétrica o tempo todo. Que tipo de corrente que está rolando numa bateria? Qual é o tipo de corrente que se mantém sempre constante? A gente vai chamar de corrente contínua. A alternada é aquela em que eu alterno. Eu vou chegar lá, são dois tipos de corrente, a contínua e a alternada. Vamos falar primeiro da contínua e ela, chuchu, beleza. Ela vai se comportar como uma constante, ela é constante, ela é contínua. Então, independente do tempo, a corrente que vai ser sempre gerada vai ser a mesma. E aí, como é que eu faço para saber a quantidade de carga que está passando nesse intervalo de tempo, Ana? Eu já tenho a corrente. Já tenho tempo, mas não tenho a quantidade de carga. Eu determino a área, ok? Eu posso tirar a área do caso aqui, desse retângulo, em 10 segundos, em 5 segundos, em 2 segundos, quantos de cargas estão passando, ok? Como é o tipo de corrente alternada? Coloquei, ó, dependendo do formato como é gerado, a corrente é invertida periodicamente. Vou dar um exemplo, tomada, vou ligar algo na tomada, eu estou alternando a hora que eu vou usar a minha corrente elétrica. Esse computador aqui está ligado ali na bateria, que está ligado na tomada. Ou seja, ela está me gerando corrente elétrica ali e quando eu tirar, ela não vai gerar mais. E quando eu colocar de novo, ela vai alternar o sentido. Eu coloquei para vocês aí, ó. Esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva, ora é negativa, fazendo com que os elétrons executem movimento de vai e vem. Ok? Então, tem dois tipos de corrente, contínua e alternada. E das duas eu posso tirar a área. Analisa como é que eu tiro a área nesse caso aí. Nesse caso aqui é complicado, calma. Mas a gente tem uns casos mais fáceis que, graças a Deus, os vestibulares cobram, ok? Basta tirar a área. Eu coloquei aqui porque que a gente tira analogamente a área. Quem vai ser a base? A base é o tempo, a altura é a corrente. Se eu pego a fórmula e substituo e multiplico pelo T, quem que eu vou achar? A carga, ok? Então, se eu tirar a área, eu acho a quantidade de carga que está passando naquele intervalo de tempo ali. Aí coloquei um exemplo aqui para vocês. Na figura abaixo, temos o gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes de 0 segundos, de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos eu tenho um trapézio, eu posso tirar a área do trapézio. Ou eu posso tirar a área do retângulo e somar com a área do triângulo. Rudimentar, mas posso. E aí eu vou achar quanto, galera? Tá aí, ó. Quem é a base maior, quem é a base menor? Lembra da área do trapézio? Quem é a altura? Eu vou dividir por quanto? Coloquei, ó. Base maior, Bzão. Base menor é o 5. A altura vai ser 4. Vê com calma esse vídeo depois. E aí, quanto de carga está passando naquela em 10 segundos? 30 coulombs. Ok. Foi, galera? Tranquilo? Quais são os efeitos da corrente elétrica? Choque. Para começar, nós somos seres extremamente condutores. Temos água no nosso corpo. A água é condutor. Então, se a gente se isolar, se a gente usar borracha, isolante, vamos falar de isolante aqui, que é um material isolante, eu tenho mais elétrons presos ao núcleo do que na superfície da eletrosfera, ok? Na periferia. Então, o meu material condutor está aqui, ele me protege, então eu não tenho o efeito da corrente elétrica no meu corpo, não. Agora, se você está descalço e toma um choque, a Terra também, ela é neutra em relação a você, mas os elétrons escoam para a Terra, ok? A Terra não vai me dar choque, mas vai escoar para a Terra, porque a Terra também é condutora. Sabe o que vai acontecer, Miguel? Você vai virar um fio,
Você tem elétrons no seu corpo e você vai conduzir eletricidade. Mas aí nós temos uma quantidade de carga elétrica para funcionar, para o nosso coração bater. Se exceder, já era. Então não é bom tomar choque não, tá bom? E aí eu coloquei, ó, o pior caso de choque é aquele que origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Tem grande chance de afetar o coração e a respiração, como eu disse para vocês. O que é 1 miliampere? O que é mili? Mili, micro, nanopico. Mili, 10 a menos 3. Lembra que essa palavra significa um número. 10 a menos 3. 1 mili significa que é 1 vezes 10 a menos 3, significa 0 em decimal, 0,001. 0,001 ampere. Me dá uma sensação de cócegas e formigamento. Gente, tem uma coisa chamada corrente russa. Não façam isso. É eletrochoque. Define o corpo, mentira. Pouquinho. É legal. Ah, não sei. Não façam isso, não. Pra quê? Meu Deus, a gente acha cada coisa por vaidade. 10 miliampere. Perca do controle dos músculos. 10 miliampere. O que é 10 miliampere, galera? Diz pra mim 0,0 quanto? E aí, de 10 miliampere a 3 ampere pode causar morte. A corrente elétrica que tu pode exercer quando coloca os dedos ali na tomada, se pegar nos fios lá no macho e na fêmea, você vai tomar uma corrente elétrica muito maior, muito maior. Você vai ligar uma diferença de potencial. Pergunta. O que dá choque? A amperagem ou a voltagem? Porque já caiu isso numa perguntinha dessa, uma cascatinha dessa aí nos exames da vida. Gente, a voltagem não influencia em nada. A voltagem não influencia, ela não dá choque. O que dá choque? Corrente elétrica passando pelo teu corpo, ok? Eu posso encostar num fio de alta tensão. Eu mordi, não encoste, fio de alta tensão. Ah, não vou morrer. Agora, se tiver alta tensão, ok, mas alta amperagem... Deduz-se que de alta tensão é alta... Eles querem dizer alta amperagem, mas chamam de tensão. Erradamente, não tiveram aula de física. E aí pegou a modinha. Ok? Agora os meus alunos sabem. Qual é o outro efeito da corrente elétrica? Efeito térmico. Meu computador ele não está adequadamente, ele está na bancada, ele tinha que estar um pouco elevado, ele tinha que estar um ângulo aí de uns 30, 45 graus. 30 graus já tá bom? Para poder fluir mais o calor que a corrente elétrica traz para dentro do meu equipamento. Opa! Escutou o que eu falei? Você já teve o teu carregador esquenta pra caramba quando tu coloca teu celular para carregar, meu irmão. Por quê? Muita corrente elétrica. Só que não era para isso acontecer. Era para essa energia elétrica se transformar, carregar lá o teu aparelho e acabou essa corrente elétrica fazer a função dela. Mas, aquilo que eu te falei, aqui a figura aqui pra gente. O próton tá aqui paradaço e os elétrons tá aqui, ó, em movimento, estão se chocando. Isso vai gerar, é como se você quisesse correr aí no meio de um monte, você querendo correr e batendo em um monte de obstáculo. O que vai gerar? Calor. Você vai trocar calor com o meio. E isso é a energia elétrica que está se dissipando. Ela não está se transformando no que eu gostaria, ela está se perdendo. Isso não é bom. Mas o homem é tão inteligente que eles descobriram uma maneira de aproveitar o efeito da corrente elétrica. Tá aí, galera? Torradeira. Eu vivo sem a torradeira e sem ferro. Saiu amassada agora assim. Prancha, escova e chuveiro quente. Nem pensar. Então tá aí, galera. O efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, ok? Como eu já expliquei para vocês, a corrida dos elétrons gera a transformação elétrica também gera energia térmica. E aí a gente aproveitou isso muito, muito bem. Obrigada. Efeito luminoso, a história do tungstênio, né? Eu tenho um filamento de tungstênio e começa a aquecer, tá passando, ele consegue armazenar energia, ele não se desfaz rapidamente, ele consegue armazenar calor, energia. E aí, galera, ele incandesce. Ou seja, outro efeito da corrente elétrica, tá? Acontece em nível molecular, mas é importante saber que isso é um efeito da corrente elétrica. Antigamente, a gente ligava a luz e tinha que esperar ela acender real. Gente, não usem essa lâmpada em casa. Ela gasta muito. Ok?
Existem LED, é o que há. Efeito magnético, e aqui acaba a nossa matéria, sobre eletricidade, sobre corrente elétrica. A próxima matéria vai ser sobre tensão. Nós vamos falar sobre resistores. Vamos entrar no mundo tá perdendo energia essa corrente elétrica? O que posso segurar? Como é que eu faço para esquentar mais? Agora eu quero que esse calor se propague, eu quero mais calor. Como é que vai ser possível isso? Vai ser a nossa próxima matéria, mas entenda isso aqui. A corrente elétrica, ao redor do fio, ao redor do fio, além de gerar, acompanha minha setinha aqui, além de gerar corrente, liguei aqui, o meu fio a uma bateria, ok? A um gerador. E deu um impulso, deu uma energia para para esses elétrons que estão nesse fio se locomovam, né? Falei certo? Enfim, eles não estão saindo do lugar em pares ordenados. Saindo do lugar ótimo. E aí, além de gerar corrente elétrica ao redor do fio, ele gera campo magnético. E vai chegar uma parte na física que nós vamos falar sobre a parte mais completa para mim da física, que eu adoro, que é o eletromagnetismo. Da onde vem o magnetismo também. Tem o natural e tem o elétrico. E nós vamos entender sobre tudo isso, ok? Há mais de 250 espécies que promovem naturalmente corrente elétrica, a pontos de morte ou não. Pesquise sobre isso, tente saber mais sobre isso, ok? Um beijão, até a próxima.